Tá bonito. Então eu vou sentar aqui do seu lado. Deixa eu só colocar isso aqui. Aí depois se for tudo bem, eu dar uma filmada na empresa também, na galera trabalhando. Tá? Mas me conta aí, Marcos. Só pra gente fazer um aquecimento. Já ligou? Já. Bom, boa tarde, meu nome é Marcos de Moraes, tenho 53 anos. Comecei a investir nos anos 90 em telecomunicações e internet. Naquela época eu fundei algumas empresas, uma empresa do antigo Page. O Page, para quem se lembra, quem era dessa geração, infelizmente cresceu bastante, um outro sócio. Uma empresa de trunking, que é algo parecido com o que Nextel Metrofone faziam. Aí fiz uma empresa de internet chamada Zipnet, chegou a ter, graças a Deus, 65% de fatia de mercado. Todas essas vendi. E fui investir em outras áreas. Investi em moda. Não sabia disso. Investi em moda. Você pode abrir? Claro, eu tive algumas marcas, a Flor, a Mandi, eu fui sócio. Nós também vendemos. Perdão. Eu desenvolvi uma marca de cachaça, Sacativo, porque eu achava que não existia uma marca de cachaça premium, era muito comoditizado, né? E felizmente hoje nós vendemos também para Campari, quando nós vendemos, sabe, em 40 países. Ok. Né? E aí eu vi uma oportunidade de voltar para a internet, que é onde eu sou mais feliz, realmente. Eu gosto muito de inovação e de fazer coisas do zero. Tá. Né? Em outras palavras, eu gosto muito de tentar prever que onda que vem, como é que a gente surfa essa onda na frente de gigantes. Né? Tive a sorte de nascer numa época em que isso é bastante favorável, possível. Né? Quando eu era criança, eu achava que não queria pertencer às empresas multinacionais e absolutamente não foi o caso. Você está me falando coisas muito boas. Eu vou fazer o seguinte. Podemos começar porque você falou que você é sucinto, só que você tem uma toada muito boa. E vamos começar. Você não começou já? Eu comecei, só que eu não fiz a introdução. Ah, tá bom. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Quer que eu repita a mesma coisa? Você vai repetir a mesma coisa, só eu estou acostumado já com o que é, então eu só vou fazer uma apresentação. Marcos Moraes, hoje CEO e fundador da Luanet, perfeito? Empreendedor serial, à frente de várias empresas, em vez de eu falar, ele vai se apresentar e a gente vai tocar assim, porque a história é muito. Então, pessoal, aqui é o Carlos falando, Carlos Monteiro, do canal Evolve aí. Hoje eu tenho a honra de estar com o Marcos Moraes. O Marcos, ele tem uma história incrível, empreendedor serial, brasileiro, camarada realmente fantástico. Tenho a sorte de estar aqui com ele, essa honra de estar compartilhando um pouquinho da história dele, os sucessos, alguns desafios também. O Marcos sempre muito focado na área de tecnologia, outras empresas aí e aventuras, né, não na área de tecnologia. Então, Marcos, obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, a honra é minha. E eu sempre começo com a mesma pergunta, o big picture, né? Então a foto grande. Quem que é o Marcos, um pouquinho da sua origem, de onde você vem, pessoal que conhece um pouco do Bom, eu comecei trabalhando em empresa família, saí. Perfeito. E desde os anos 90 eu venho investindo em empresas ligadas a telecom, tecnologia, internet. Eu não sei escrever uma linha de código, tá? Mas eu tento me aprimorar em, por exemplo, olhar, vamos dizer, que onda que vem para a gente surfar aquela onda, ou seja, no uso da tecnologia. Né? Então eu investi nos anos 90 em duas empresas, fui sócio de uma empresa de paging, depois uma empresa de trunking, que é uma coisa muito parecida com o celular, antes de ter o celular. O que é o trunking? É um sistema fechado de telecomunicações que se conecta com a rede fixa, né? Okay. Como era Nextel, Metrofone. Aí fiz uma empresa de internet, a Zipnet, que felizmente teve
bastante sucesso, teve 65% de fatia de mercado no Brasil, vendi. Investi em moda, fui sócio de algumas marcas, a Mandy, da Flor, no começo desse século. Vislumbrei uma oportunidade em bebidas, porque eu achava que não existia uma marca premium de cachaça global, eu achava que era muito comoditizado. Desenvolvi a Sagatiba, vendi também para a Campari. Quando eu vendi, ela estava em 40 países. Muito interessante. E aí voltei para o setor onde eu sou mais feliz, que é o setor de uso da tecnologia, aplicação da tecnologia. Que é a internet. A internet é o veículo mais evidente disso, né? Como eu te falei, eu sempre começo essas entrevistas como um quadro meio branco. A gente vai levando como uma conversa. E aí tem uma questão aqui para mim que eu acho fenomenal no seu perfil, que são as novas ondas. Você falou, eu fico feliz em tecnologia e eu gosto de prever novas ondas, ou de estar ligado nisso. Me conta um pouco dessa sua jornada de ver o pager ou de ver o trunking, né, que você falou. De como é que você percebeu que isso seria algo que pegaria no Brasil, quando você viu essa jornada um pouquinho do Zipmail, do Zipnet. Eu tive uma conta do Zipmail, inclusive, acho que em 96, 97, eu não lembro. Muito obrigado. Era uma conta grátis. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua habilidade a gente até falou sobre estratégia, que você gosta muito disso, de olhar essas novas ondas. O Brasil já foi um país ainda muito mais atrasado do que é hoje. Beleza. Nos anos 90, linha telefônica era um luxo. Né? As pessoas declaravam uma linha telefônica de imposto de renda, do patrimônio, para ter uma noção do absurdo que era. E quando finalmente começou a haver essa abertura e a privatização, felizmente houve essa privatização desse sistema todo, eu vi que haveria oportunidades, né, de competitividade, das coisas da maneira que eu realmente acredito que tem que ser. Mas porque você estava indo para fora? Não, porque eu acompanhava o que acontecia no mundo e tal, né? Era uma coisa muito minha, eu sempre pensei de uma maneira muito para fora, né? Aí aconteceu uma coisa curiosa, eu visitei nos Estados Unidos uma empresa chamada McCall Cellular, que hoje em dia é a AT&T Wireless. Foi fundada por um visionário chamado Craig McCall, que foi uma pessoa que investiu em celular quando ninguém dava bola para isso, né? Um empresário americano que investiu quando todo mundo achava que telefonia móvel seria uma coisa impactante, mas ninguém imaginava que seria esse tsunami que realmente foi, né? E quando eu cheguei em Seattle para visitar essa empresa, eu mal podia acreditar que era a maior empresa do mundo daquela área, que era extremamente informal, horizontal, gente super. Parece que eu estou descrevendo uma empresa de internet, mas antes da internet. Né? Então já era, vamos dizer, um amanhecer, digamos assim, dessa cultura mais democrática, mais horizontal, em que se captura melhor a inteligência de qualquer pessoa que participe. Menos rígida, um pouco menos hierarquizada do que o tradicional. Né? Foi assim que eu comecei, eu fiquei fascinado por aquilo e foi assim que eu comecei nesse setor. A história é um pouco longa, não sei. Dá para contar. A gente edita. Bom, aí começou a internet. Eu não entendo nada disso, mas isso vai revolucionar o mundo de uma maneira fenomenal. Me associei a uma empresa americana chamada Netcom, que era uma empresa que queria entrar no Brasil, que era uma especialista muito grande em internet corporativa. Alguns meses depois, e a Netcom trazia essa excelência de internet corporativa. Alguns meses depois, ela funde com outra empresa nos Estados Unidos,
que ela teve que vender os ativos internacionais dela. Aí nós ficamos o- com a empresa toda no Brasil, já tínhamos batizado de Internetcom, né? É, e uma carteira muito boa, muito premium de clientes corporativos, né? Bovespa, BASF, TAM, sei lá, entre vários assim. E eu comecei a pensar na maneira de trazer, na época se dizia eyeballs, trazer audiência, usuários para essas empresas, né? E ao mesmo tempo eu queria muito desenvolver algo que fosse socialmente impactante. Bom, tinha acabado de lançar o Hotmail nos Estados Unidos. Falei, cara, é um negócio muito interessante. Não assim, vamos dizer, standalone, não só pelo negócio em si, mas se eu usar isso para cadastrar as pessoas, traçar um perfil dessas pessoas, oferecer serviços customizados, e aí cruzar com os interesses das empresas, a gente pode agregar muito valor. Isso hoje é uma obviedade, mas eu estou falando de 1997. Tá? Não era uma coisa tão óbvia assim. E assim foi, peguei todos os recursos que eu dispunha, pus nisso, tinha que fazer a empresa se desenvolver com os clientes corporativos e ainda lancei uma coisa que era gratuita, meus amigos que se reuniram para saber se eu estava louco, me internar, como é que ele está fazendo uma coisa que é de graça, como é que vai ganhar dinheiro com isso. Você tinha a preocupação de ganhar dinheiro, assim, você tinha que desenvolver a empresa no lado corporativo, beleza? Já tinha clientes ali, então você provavelmente cobrava um serviço, mas esse serviço novo, você tinha alguma visão? Você viu o Hotmail? Não, eu vi o Hotmail como, eu vi o e-mail, eu falei, e-mail vai ser fundamental, esse negócio vai bombar, né? E eu falei, já tem e-mail, tem essa empresa pequenininha chamada Hotmail nos Estados Unidos, está crescendo. Eu falei, olha, coisa, mas eu pensei uma coisa diferente, eu pensei em usar o e-mail para alavancar outras coisas. Entendi. Entendeu? Algo para trazer as pessoas, saber quem elas são. E na época, por exemplo, até fazer um portal que cada um visse uma notícia diferente. Entendi. Lembra-se, em 97. Sim. Tá? E a coisa explodiu, foi super bem. E como você fez, você e seu time, vocês fizeram esse troço explodir? Anúncio? Conta um pouco. Foco. A gente focou. A gente tem isso que a gente acredita muito e a gente vai fazer isso sair do chão, a gente vai investir tudo que a gente pode nisso. Né? E assim a gente fez, a coisa cresceu muito, né? Aí falando com um amigo que era acionista do Unibanco, eu contando o caso, sem imaginar que pudessem se interessar em investir na empresa, ele falou, eu quero comprar um pedaço da empresa. Fiz um aporte na empresa, que nos ajudou imensamente. Foi o primeiro equity que a gente trouxe, e com esse dinheiro a gente chegou para o governo do estado de São Paulo e disse, olha, vocês não têm dinheiro para conectar as escolas. Então a gente gostaria de conectar as escolas de uma maneira não exclusiva só, a gente conecta. E a gente quer oferecer e-mails, serviços, portal para os alunos. Né? E ao mesmo tempo a gente vai cruzar isso com as empresas, que são nossos clientes. Porque eu achava, e realmente acredito, e muito bom, eu queria muito trazer para as empresas talentos e trazer para os jovens as empresas que vão trabalhar depois. Um cruzamento rico. Bom, isso foi super positivo, a empresa cresceu muito e antes de fazer o IPO, depois do roadshow, vieram várias ofertas para comprar a empresa inteira. Eu achei por bem, os acionistas acharam por bem, que era o momento de vender e vender. Aí eu fui investir nessas outras áreas que eu te relatei. Moda,
bebida, mas eu, assim, apesar das empresas terem crescido, né, eu acho que eu agreguei menos valor, né, nesse sentido. Teve um diretor de uma empresa de bebidas que disse para mim uma coisa que eu aprendi muito. Falou, olha, nossa empresa é uma das maiores do mundo, ela tem tantas décadas, nós não gostamos de inovação. Quero que fique tudo do jeito que está. Pare de falar em inovação. Então, para alguém que vem do setor de internet, né, eu falei assim, muito obrigado, eu quero dizer que esse cara me deu uma informação muito importante. Nem todo mundo quer inovação. Tem vários setores da sociedade que querem manter as coisas como estão, e que inclusive são avessos a um mundo que para alguns é até assustador. Né? Eu vendi essas empresas também. Só que agora, recentemente, me veio... eu tenho a impressão que um dos aspectos da atividade humana que ainda mais vai mudar, que pouco mudou, por incrível que pareça, é o comércio, e aliás, não só o comércio, como a cadeia de produção. Vamos pensar juntos. Então, desde que o mundo é mundo, desde a Babilônia, para fazer esse óculos aqui, eu tenho que ter capital, é um funil, eu tenho que calcular de antemão que cor que modelo vou vender melhor. Eu tinha até recentemente que ter um espaço físico. Se tudo isso der certo, eu tenho que lidar com uma burocracia fiscal e estatal surreais. Né? É muito difícil empreender. É um milagre que haja empreendedorismo, porque é um impulso humano também muito antigo. Né? Aí a gente pensa o seguinte, você pegar o Boeing 787 é de plástico. A maior parte desse avião é de plástico. Então, se uma empresa operadora precisa de uma peça, não tem que mais ter estoque de peça. Né? Ela downloada, baixa pela internet, um aplicativo que ela pagou para aquela peça, fabrica aquela peça e põe no avião, acabou. Isso tem um impacto muito grande. Sim. Né? A cadeia puxada. Né? E eu me pergunto assim, quando é que isso vai chegar à massa das pessoas? Nós entramos a gente já teve a era do petróleo, a era do capital. O capital hoje, por que parece abundante para quem tiver um bom projeto, uma boa empresa, for um bom gestor. Né? Então já foi a era dos recursos naturais, já foi a era do capital e agora é a era da inteligência. Dados, inteligência, informação, como usar essa inteligência. Então eu acredito que nós vamos chegar Tem uma piada em Silicon Valley, que velha, tá? Diz que a fábrica do futuro, isso é até uma coisa muito dura, vai ter um homem e um cachorro. O cachorro para não deixar o homem mexer nas máquinas, e o homem para alimentar o cachorro. Difícil, vai ter uma reconfiguração do ponto de vista da cadeia de empregabilidade, tudo isso. Mas é uma realidade. Né? Tá. Então, eu acho que vai chegar um momento em que será comum alguém projetar um produto, desenhar um produto, plotar isso ser vendido e só depois oferecido à indústria, para que a indústria fabrique. Né? Existem algumas tentativas aí no mercado nesse sentido, ninguém ainda acertou nisso completamente, mas para mim esse é o grande goal do futuro, porque isso vai permitir trazer para o capitalismo, para o empreendedorismo, milhões e milhões de pessoas. Tá. Eu vou te parar aqui 2 segundos, porque tá beleza. Você falou uma coisa, você falou de futuro, mas você falou de uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente vai voltar para o futuro e vai falar da Lua, já já. Tem lugares, tem setores que estão avessos à disrupção, ou o que a gente chama de mudança. Né? E você acha que foi essa semana passada, acho que foi o presidente do Itaú, deu um depoimento que falou
que tem empresas que têm licença para perder dinheiro. O Spotify, depois de 9 anos, acabou de anunciar que eles são profitable, eles são uma empresa que dão lucro. E eu conversando com meu pai, né, um camarada mais tradicional, falando, pai, existem empresas hoje, eu vendo lá onde eu estou, olhando o mundo, que essas empresas elas não estão aqui para dar o lucro agora, ou em 3 meses, ou no próximo quarter. Eles estão para transformar comportamento. Como é que você vê esse movimento? Não é bem assim. Ela pode escolher não dar lucro desde que ela dê lucro, desde que ela possa dar lucro. Perfeito. Se isso for uma escolha, principalmente for uma escolha, ou for uma curva que mostra nitidamente que ela, se fizer alguns ajustes, se torna lucrativa, nada mais é do que dizer que ela está comprando o mercado. Perfeito. A Amazon, se ela quiser ser lucrativa amanhã, nossa senhora, só que vai desacelerar o crescimento dela. Mas olhando para a sua empresa, o Zipmail, você tinha um braço. Sim, a mesma coisa. Naquela época, a mesma coisa. Qualquer empresa de internet, assim, que sai do zero para uma escala gigantesca, você tem que comprar mercado. Né? Assim foi com a TV aberta. Ninguém pensava, aliás, porque não havia nem como cobrar. Mas a TV aberta cresceu porque era aberta. Né? Ela se monetizou de uma outra forma. Né? Isso muito antes da internet. Então, assim, em termos, né, a licença para perder dinheiro é desde que ela tenha possibilidade de mudar. Isso não seja uma doença. Né? Sim. E todas essas empresas que deram prejuízo em prol de um crescimento astronômico. Deram prejuízo e tem valuations enormes. Né? Perfeito. A Lua é outra coisa. Posso entrar na Lua? Vamos lá. A Lua é o seguinte, nós temos no Brasil 4 a 5 milhões de pessoas fazendo vendas diretas, mas nem é esse tanto o nosso foco. Nosso foco são uns 15 a 20 milhões, um número espantoso, de pessoas fazendo algum tipo de comércio pessoal, né? Sem quase nenhuma tecnologia, ou com uma coxa de retalhos de tecnologias que não foram desenhadas para ela. Nós usamos o WhatsApp, usamos o Instagram, usamos a maquininha de pagamento, ótimas tecnologias, aliás, excelentes, consagradas. Mas não teve nada realmente que consolide as necessidades dessas pessoas e é nisso que nós estamos trabalhando. Conta mais. Esses 15 a 20 milhões de pessoas, tipicamente, pegam, vamos dizer, um ônibus em Goiás, vem aqui ao Brás ou a Barra Funda. São sacoleiras. São sacoleiras ou empreendedoras, como você prefere chamar. Passam o dia escolhendo coisas, pegam o ônibus de volta, se vestem lindas com aquelas roupas que elas compraram, postam no Instagram ou oferecem diretamente ao vivo em cores para as amigas, tal, muda a etiqueta, põe um valor em si. Assim, é uma oportunidade muito grande de aportar tecnologia. Por que ela precisa vir fisicamente até hoje? É a mesma história da empresa que precisa ou pode dar lucro, né? Ela poderia ver de vez em quando, mas também fazer isso de uma maneira muito mais automatizada. Se poderia aportar realidade aumentada, inteligência, machine learning, inteligência artificial, evidentemente muito bem desenhado para esse público, né? Porque todas essas tecnologias de ponta são usadas pelas grandes empresas. Perfeito. A questão é que essas pessoas juntas formam a maior empresa brasileira que não está consolidada. Simplesmente é isso. Tá. Quais a oportunidade é gigante? São 15 a 20 milhões, são mulheres ou independentes? Tem de tudo. Tem de tudo. 15, 20 milhões de indivíduos profissionais. É um mercado informal ainda? Em parte é um mercado informal.
Tá. Eu acho isso bastante. E qual, assim, primeiro ponto, qual que é o desafio hoje? O problema, tá claro, essas pessoas elas têm que usar diversos mecanismos, estão soltos, né, para chegar numa operação final. Então, tem o ônibus, tem a maquininha, tem o WhatsApp. Então você quer, que eu entendi, a Lua vai trazer a O possibilidade. desafio é a gente fazer uma coisa que seja simples de usar, que crie confiabilidade e que lide com déficits de controle de estoque, coisas que as empresas pequenas, vamos dizer, olham de uma maneira diferente do que as grandes empresas. Né? Exatamente a oportunidade é também a dificuldade de sempre. Se fosse tão fácil, todo mundo já teria feito. Qual a sua visão, então, para a Lua? Que você quer transformar isso como? A minha visão é estar do lado desses vendedores. Né? Eu não tenho um produto para o qual eu quero, vamos dizer, usá-los como canal para desovar esse produto. O meu negócio são eles. São essas pessoas. É ser um parceiro deles. Entendeu? Porque existe esse empreendedorismo tem um valor extraordinário. Né? E a gente precisa ajudar essas pessoas a... na época que a gente vive com tanta tecnologia facilitando tanta coisa, por que não ajudar essas pessoas a fazer uso disso e venderem mais e melhor? Na primeira conversa que a gente teve, você falou que você teve um grande sucesso com a captação de uma base de dados. Uhum. Comenta um pouco isso, que eu acho interessante. Vocês foram 1 milhão de pessoas? 1.050.000. Mas a gente está agora trabalhando em ter uma recorrência maior dessa base. 1.050.000, uma base bem aberta, mas assim, eu estou até para você desenvolver com mais saudável, talvez procurando tirar a nata dessa base para ter um desenvolvimento mais, vamos dizer, mais parrudo. Tá. E como é que funciona? Esses usuários, eles têm que pagar alguma coisa para estar na sua plataforma? Nada. Como é que se opera isso? A gente faz o seguinte, a gente viabiliza eu acho que uma troca justa é as empresas e usuários que estão nos ajudando a decolar não vão pagar nada nunca. Vão ajudar a tirar do chão. Depois, uma vez formada vamos dizer, uma vez em velocidade de cruzeiro, a rede de distribuição que a gente quer montar, é justo que quem quiser entrar e fazer o uso dessa rede pague X% a ser determinado ainda, de acordo com a categoria, para quem, o que quer vender. Né? Aí todo mundo ganha. Sim. Então, hoje em que momento que você está? Você está captando, buscando mais parceiros? A gente está no momento bem adiantado de redesenhar o produto para captar vendedores mais profissionais e empresas interessadas em inovação. Agora, aí a gente edita. O que mais você quer falar sobre a Lua? É isso. Mas hoje está num momento que você não está abrindo muita informação também. Não, essa informação que tem para abrir, não tem muito. E você vai lançar quando? A gente já não tem muito lançamento, já está funcionando. Só que toda semana a gente, toda quinzena, a cada 3 semanas, a gente muda uma coisa, ou adiciona, ou muda uma coisa muito significativa. Então vamos dizer que seja um lançamento constante, não é um produto pronto nunca. E agora é um produto em transformação bastante rápida. Tá. Quando você falou da base, da nata, você está buscando identificar, vamos chamar de talvez influenciadores nessa nata, que já existe. Já. Você pode comentar um pouco sobre isso? É o que você disse. Essas pessoas não estão consolidadas, não existe nada feito para elas, pensando nas necessidades delas. Né? Silicon Valley não sabe da existência do 25 de março, do Brás, da Barra Funda, tá num foco em outra coisa. Eles fazem coisas
outros objetivos, outro público, não fizeram nada específico para um público que é característico de países como o Brasil, África do Sul, México, Tailândia, entendeu? E é nisso que a gente está se posicionando. Uma pergunta que veio aqui. Quantas outras feirinhas do Brás existem no Brasil? Tem algumas. Estamos fazendo uma pesquisa sobre isso, eu não sei te codificar exatamente. Mas é interessante, né? Tem das mais diversas, mais distintas e diferentes tamanhos. Porque o foco ali é moda, né? Tem moda, calçados, tem o que você quiser. Né? Legal. Vamos fazer uma amarrada. Pergunta. Você me deu a visão da Lua, queria falar sobre o futuro do trabalho hoje com você. Como é que você vê? Você deu essa piada do Silicon Valley. Tem uma palestra interessante do Jack Ma, ele até teve um embate aí com o Elon Musk aí, cada um defendendo um ponto de vista da inteligência artificial. E o Jack Ma ele fala que ele acredita que a gente tem que trabalhar muito o lado da inteligência emocional, das artes, para sobreviver contra as máquinas. Colocar numa... Pleno acordo. Pleno acordo. A inteligência artificial é tão somente um tipo de inteligência. O ser humano é muito mais do que isso. Eu tive recentemente lá no Singularity University, eu humildemente discordo do Kurzweiler e do Peter Diamandis de que apesar de que eu concordo com um monte de coisas que eles dizem, mas eu discordo que vai haver uma singularidade, ou seja, que é uma curva em que em algum momento as máquinas ultrapassarão o homem, porque a gente não é simplesmente banco de dados. Tem uma outra riqueza muito maior, aí é uma questão mais filosófica. Mas em relação... Aliás, só regredindo um pouco, uma das coisas que foi colocada na última conferência que eu estive é que é o uso da inteligência artificial para a medicina. Só que supercomputador nenhum consegue ter empatia, certo? Que é um aspecto fundamental da medicina. Então eu uso isso para ilustrar qual é o limite da máquina. Né? Quanto ao trabalho, eu me preocupo demais com o Brasil. Eu creio que todo grande salto é precedido de terremotos, reconfigurações difíceis, né? Uma história clássica é a Revolução Industrial. Os trabalhadores tentaram quebrar os teares mecânicos que tinham então criados e tiravam empregos. Sabe-se a riqueza que isso criou, que gerou outro tipo de empregos e tal. Só que existe um momento, né? E o trabalhador, a máquina agrícola, na verdade, acabou com a escravidão deixada. No momento em que a agricultura foi mecanizada, acreditava-se que aquilo causaria uma tragédia de desemprego muito grande. Agora, não dá para a gente imaginar hoje o mundo alimentar o mundo na base de enxada, né? E é uma vida também baixíssimo conforto, baixíssimo nível econômico para quem está preso a isso. Bom, exige-se dos países que haja uma visão de longo prazo, visão até de Estado, visão de nação. Né? A China é parceira de 50% dos negócios. Exatamente. A Coreia, por exemplo, eu acho que estará extremamente bem colocada, porque é um país que investe massivamente na educação. Então, um motorista de táxi que perde um emprego por causa do carro autodirigido, por exemplo, ele vai ser colocado talvez no setor de serviços, porque tem mais gente viajando, por exemplo. Né? Só que ele precisa passar por uma preparação, por uma especialização. E no Brasil? No Brasil, eu não tenho, assim, um momento grande otimismo com a nossa visão de mundo. Mas os empreendedores do Brasil? Porque eu particularmente acredito em pessoas como você. Muito obrigado. Eu acho que o empreendedorismo é uma questão nata, é uma força que nos impele para frente muito grande e nos faz avançar, mas eu acho que falta visão de longo prazo no Brasil, sem a menor sombra de dúvida. Não existe uma visão de eu não vejo, por exemplo, um país do amanhã, qual será. Fica essa discussão arcaica, esquerda e direita, estatização, coisa que já foi.
Os países deixaram de discutir isso há 60 anos atrás. Nós continuamos. Esse foi o Marcos Moraes, empreendedor, ser humano fantástico. Marcos, Obrigado. Obrigado, Valeu. Viu? Tá bom? Você é perfeito. Que isso? Eu tomei a liberdade aqui, mas não machuquei seu livro. Não.